Se você parar por um instante e observar as palavras que você tem repetido todos os dias, talvez perceba algo que nunca tinha notado antes. Talvez, sem perceber, você esteja dizendo coisas que enfraquecem a sua própria fé. Palavras simples, automáticas, quase invisíveis, mas que aos poucos vão moldando a forma como você se sente e até a forma como a sua vida responde. Uma dessas frases é aquela que muita gente diz sem pensar: se Deus quiser. Você já percebeu quantas vezes fala isso? Se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, eu consigo. Se Deus quiser, as coisas melhoram. À primeira vista, parece fé, mas existe algo mais profundo escondido aí. Porque, quando você diz, se Deus quiser, existe uma dúvida silenciosa por trás. Como se você estivesse esperando para ver se algo vai acontecer ou não. Fé não é espera insegura. Fé é presença, é confiança. Mesmo quando você não vê, quando você diz, se Deus quiser, você se coloca em um lugar de distância, como se Deus estivesse longe. Mas, e se não for assim? E se Deus não estivesse distante, mas presente? Talvez o que você aprendeu a dizer não seja o que você precisa viver. As palavras que você usa não são apenas sons. Elas carregam intenção, carregam emoção, carregam direção. Agora imagine começar a falar diferente, não mais dizendo, se Deus quiser, mas dizendo, com a ajuda de Deus. Percebe a diferença? Uma frase espera, a outra caminha. Quando você muda o que fala, algo dentro de você começa a mudar. Talvez hoje seja o dia de perceber isso e de escolher algo diferente. Porque quando você muda a forma como fala, você muda a forma como se conecta. E com a ajuda de Deus, o caminho vai se mostrando. E talvez o mais difícil de perceber é que muitas vezes você não fala isso só da boca para fora. Você fala isso dentro de você, o tempo todo, nos pensamentos, nas dúvidas, nas inseguranças que você nem percebe mais. É como se, sem querer, você tivesse aprendido a viver esperando. Esperando o momento certo, esperando as coisas melhorarem, esperando uma resposta que parece nunca chegar. Mas existe algo importante aqui. Enquanto você espera, a sua vida também espera. Enquanto você duvida, a sua energia se retrai. E aos poucos, você começa a viver menos do que poderia. Não por falta de capacidade, mas por falta de alinhamento. Porque existe uma diferença muito grande entre viver esperando e viver confiando. Esperar cansa, confiar fortalece. Esperar te coloca para trás, confiar te coloca em movimento. E talvez o que você mais precisa hoje não é de mais tempo, não é de mais sorte, não é de mais respostas, mas de uma decisão interna de parar e perceber o que você tem alimentado dentro de você. Porque tudo começa aí, na forma como você pensa, na forma como você sente e principalmente na forma como você fala com a sua própria vida. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso assim, mas as suas palavras estão construindo o caminho que você está vivendo. E quando você entende isso, algo muda. Você começa a escolher melhor.
você começa a se posicionar diferente. Você começa a sentir que pode mais. E não porque tudo ficou fácil, mas porque você deixou de se enfraquecer todos os dias sem perceber. Talvez hoje seja o momento de mudar isso. Não com pressão, não com perfeição, mas com consciência. Uma palavra de cada vez, um pensamento de cada vez, até que aos poucos a sua forma de viver também mude. Às vezes, não é o mundo que está travado, é a forma como você fala com a sua própria vida. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, talvez esse vídeo tenha chegado até você no momento certo. E se você quiser continuar recebendo esse tipo de conteúdo para refletir, se reconectar e fortalecer a sua fé todos os dias, se inscreve no canal. Deixa o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, você já tinha parado para pensar sobre isso?